interessantes nessa atividade. O Vitor Sá participou normalmente do treino com o elenco, então a probabilidade de ele estar à disposição para os jogos treinos deste sábado contra a Primavera e Santo André no CT da Barra Funda é muito grande, tá? Até aqui ele foi o único reforço anunciado, né, pelo São Paulo. Rafael Tolói, que estava fazendo recondicionamento físico, não fez o jogo treino contra o Bragantino no último sábado. Voltou a treinar normalmente com o elenco. Também podemos ver o Rian Francisco e João Pedro, né? Joias que estavam no Sub-20 até uns dias atrás, voltando a treinar com o elenco do Tricolor. O João Pedro, que é goleiro, ele estava treinando ali com o elenco do São Paulo. Grande promessa aí para a meta São Paulina, né? Mas que bem provavelmente não terá oportunidade no time profissional, né? Bom, a dupla participou normalmente da atividade de hoje. A Arboleda também treinou com o grupo, fez dupla de zaga com o Tolói e depois com o Negruti, que foi improvisado na zaga, né? Nicolas, lateral esquerdo também do Sub-20, vai compor o elenco profissional aí. Atuou mais centralizado, como um segundo volante praticamente ali, tá? Em contrapartida, Damian Bobadilla, né, que foi eliminado com o Paraguai, não voltou ainda. Ele desembarcou ontem no Paraguai e deve voltar ao Brasil nos próximos dias, sem data definida. Gonçalo Tapia teve ali sofreu um pisão no pé no treino de ontem, o pé dele ficou bem inchado, então ele foi poupado da atividade com o grupo hoje, apenas correu no gramado. Sabino entrou em reta final de recuperação ali, correu no gramado hoje, está em fase de transição para campo. São Paulo volta aos jogos no dia 22 contra o Atlético Paranaense no Cícero de Souza Marques. O tricolor é mandante, mas vai levar o jogo contra o Furacão no estádio do Bragantino, porque não terá o Morumbi por conta de shows. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Foi o único que prestou, na verdade, né? Ganhou a Copa do Brasil conosco, a Supercopa também, né? Onde ele pegou pênalti lá, foi muito importante. Inclusive, foi considerado o rei da Supercopa do Brasil. Rafael foi muito importante naquele momento. É um bom jogador, é um bom goleiro, vem falhando sim, eu concordo. Tem muita gente que critica o Rafael, não acho digno de muitas críticas, mas precisa ser cobrado. E o Rafael pode deixar a equipe do São Paulo, é isso mesmo, porque o Internacional tem interesse na contratação do goleiro Rafael. Recentemente o Bahia e o Cruzeiro sondaram o goleiro Rafael também, vocês estão sabendo, né? Só que ele decidiu permanecer no tricolor. Agora o nome da vez é o Internacional. O Internacional tá passando por muito problema com o Rocher. O Rocher tá sendo muito criticado, né? Tá horroroso, não conseguiu jogar nem na seleção do Uruguai lá com o Muslera falhando pra caramba, e o Rocher pior ainda. E aí o Internacional veio atrás da contratação do Rafael, beleza, galera? A princípio o São Paulo não abriu conversas ainda, mas sabe que o Rafael já tem uma certa idade e deve negociar no final dessa temporada. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha do goleiro Rafael, se você negociaria o atleta. Comenta aí, vamos para a próxima notícia. E para encerrar aqui, rapaziada, já peço o like novamente de vocês, compartilhe o vídeo, comenta todas as pautas que estamos debatendo aqui. Para encerrar, eu quero falar sobre a possibilidade do substituto do goleiro Rafael, né? Um novo goleiro para o São Paulo, e o São Paulo já está trabalhando nessa questão e tá sondando um goleiro que ficou muito famoso por conta da Copa do Mundo. Não tô falando do Vozinha, não esquece Vozinha. Tô falando do goleiro Orlando Gil, aquele mesmo lá que fez milagres contra a seleção da Alemanha, pegou pênalti, um goleiro muito qualificado, 26 anos de idade, joga no Cerro Porteño, se eu não me engano. São Paulo sondou a situação do goleiro Orlando Gil, beleza? 26 anos de idade, mano, tá novo, tem a minha idade, mano. O cara é um excelente goleiro alto aí. Eu acredito que o São Paulo deveria fazer esse investimento. Tá todo mundo aí, ó, com um goleiro novo. Ó, o Palmeiras tá com o Carlos Miguel, o Corinthians tá com o Hugo Souza, grandes goleiros, né, goleiros bons aí, e o São Paulo precisa dar esse salto também, na minha opinião. O Rafael é muito bom goleiro, só que já está numa certa idade, precisa fazer a transição para um novo goleiro. E o Carlos Coronel, sem condição, né? Inclusive o Carlos Coronel era reserva do Carlos Gil lá na seleção do Paraguai. O Coronel, que não foi convocado, veio pro Brasil para tentar ser convocado e não foi, né? Nem jogou no São Paulo, jogou duas partidas, se eu não me engano, e agora o São Paulo tá no mercado atrás do goleiro
goleiro Orlando Gil. E aí, rapaziada, qual a sua opinião referente ao Orlando Gil? Você contrataria esse jogador? Deixa aí nos comentários. Os empresários do Caleri, eles sempre, na verdade, é um ponto e é uma constatação, eles podem ficar chateados comigo ou não, mas o staff do Caleri sempre usou do Caleri para fazer pressão para ou receber pagamentos atrasados ou para valorizar o atleta para eles conseguirem melhores condições. Clubes da MLS e do futebol mexicano, parece que quase em toda janela, sempre que eles precisam negociar alguma coisa com o São Paulo, sempre aparece informações de que tem propostas, que tem sondagens dessas equipes dessa região. Né? Até falam de futebol argentino, mas eles sabem e nem jogam tanto com futebol argentino, porque eles sabem que o futebol argentino não tem condições de ofertar valores tão altos para o Caleri. Então o Caleri, ele não tem um mercado tão grande, na Europa não tem mais mercado, na Argentina não dá para pagar mais. E aí, coincidência ou não, novamente, né, é o mercado do México e da MLS que tem condições de pagar mais, que quer a contratação do Jonathan Caleri. Até eu conversei com uma pessoa do Orlando City, ele é gerenciado por brasileiros. E eles falaram, cara, a gente só fez um contato inicial, a gente não fez uma proposta tão forte assim, a gente só, se a gente pagar isso, aquilo, como é que tá? E aí a gente parou por aí. Então, a minha impressão é que o staff do Caleri, no seu direito, tá, tem feito uma pressão para que o jogador acabe saindo. Mas o staff está incomodado, sim, com a conduta. Porque, na visão deles, os valores ofertados são muito distantes daqueles que estão conversando. A conduta durante as conversas também foi diferente, porque houve um acerto verbal. E aí, depois esse acerto verbal foi remodelado. O São Paulo tinha feito um acordo para pagar os 6 milhões que o São Paulo deve ao Caleri e ao seu staff. E não é só ao Caleri, é muito desses valores são do staff também, que o staff morde ali uma quantia. São valores referentes desde 2024. Então, são várias situações que têm sim incomodado o staff, e o staff não tem tido conversas tão amistosas e amigáveis assim com o pessoal do São Paulo, tá? Mesmo o staff incomodado, eles ainda vão conversar e buscar alternativas melhores para o Caleri, tá? Os valores e o que o staff pede. A gente teve acesso aos valores e a gente vai trazer na íntegra para vocês. A gente já tinha falado com exclusividade os valores para os membros do canal, mas aí logo depois também o GE trouxe valores bem próximos daquilo que a gente trouxe também. E aí os valores são os seguintes. O staff pede, na renovação de contrato, pouco mais de 9 milhões em luvas, e essas luvas poderiam ser diluídas no novo contrato, então poderia ter esse parcelamento. Um salário mensal fixo de 1,7 milhão por mês e o pagamento de aproximadamente 6 milhões, um pouquinho mais de 6 milhões, não chega a 7, que o clube ainda deve ao atacante, parcelado em 12 vezes, né, para poder fazer essa quitação. Então, do novo contrato, o que o staff quer? Você tem essa dívida, a gente parcela em 12 vezes. A gente não quer que você alongue durante todo o contrato, que dilua durante todo o contrato, que era o acordo verbal anterior que o Rui Costa tinha feito. Esse valor vamos diluir durante todo o contrato. E vamos incluir um pouquinho de luvas para que a gente possa fazer esse negócio acontecer. E além disso, o Caleri quer 1,7 milhão por mês, e a gente vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso, além desse pagamento dessas parcelas. Além de tudo, o staff quer várias bonificações. Por exemplo, os prêmios que o staff do Caleri quer: 100 mil por classificação para a Libertadores, 200 mil dólares a cada conquista de títulos, isso, Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, qualquer conquista. Mais 200 mil por uma classificação ao Mundial de Clubes, mais 300 mil caso o atleta chegue a 30 gols nas próximas temporadas em que ele poder atuar. E aí, esses são os valores ofertados. E aí, o Rui Costa tinha conseguido reduzir bastante algumas situações, mas os bônus ele era contrário e tudo, mas eles tinham acabado chegando em um acordo verbal. E aí, a diretoria do São Paulo, ela oferta diferente. O que ela preza? Ela concorda com o parcelamento da dívida, ela não vê um problema nesse parcelamento em 12 vezes, só que o que o São Paulo oferta é um salário de 1,7 milhão por mês, sem bônus, sem metas, sem nada, e 2 milhões em luvas. Então, 9 milhões que o staff pede, o São Paulo oferta 2 milhões de luvas. O staff pede 1,7 milhão de salário, o São Paulo oferta 1,5 milhão de salário. E o São Paulo não quer as metas esportivas.
Então, basicamente, são esses os valores que staff e São Paulo estão conversando nesse momento. O que pega mais é muito o valor das luvas e o valor das bonificações. O staff tem tentado incluir essas bonificações. E é onde o São Paulo mais está pegando, nos valores da luva e das bonificações. Há um consenso até das pessoas do São Paulo, uma pessoa com quem eu conversei, que no fim das contas, o salário, eles devem acatar, porque o salário não está muito distante. É 1,7 para 1,5. O salário está tranquilo, 200 mil a menos por mês, o staff não vai fazer birra. A grande questão é justamente o valor parcelado, que são os 6 milhões de reais que está devendo. O São Paulo quer parcelar o mais durante todo o contrato e o staff só quer durante um ano, 12 meses. As luvas, o staff quer 9 milhões e o São Paulo oferta 2. E também as bonificações, que o São Paulo não quer botar nada, porque entende que o jogador já é do time e não tem o porquê ter bonificações. E o staff quer impor essas bonificações, tá? Um ponto importante para a gente trazer é que o Calleri ele quer ficar. E é por isso que eu falei sobre 3 partes que a gente precisa entender. Primeiro é ao lado do São Paulo, que quer a permanência do atleta, que entende que é um atleta importante, a ponto de ofertar um salário de 1,5 milhão por mês. É um salário maior do que ele já recebe dentro do São Paulo, porque o São Paulo entende que durante o outro contrato para hoje, o Calleri se tornou mais protagonista e mais importante dentro do plantel, se tornou capitão. Então, na visão do São Paulo, ele tem que ter essa valorização. São Paulo não se opõe a uma valorização, mas também não ao que o staff pede, que são valores de 1 milhão e 700 mil de salário, 1,7 milhão por mês, as bonificações e tudo. Só que o Calleri, a gente tem a informação de que o Calleri ele quer ficar e ele está meio alheio às tratativas. O que o Calleri sempre fez, e ele está fazendo, staff, eu quero ficar no São Paulo. Essa é a minha prioridade. Não houve nada. Eu quero ficar no São Paulo. Ponto. Agora vocês resolvam aí o que for melhor para mim. E aí, o staff que tem trabalhado para um grande e último contrato da carreira do Calleri. Porque o Calleri já é um jogador de 32 anos, é o último grande contrato que ele vai ter, porque depois disso é só All Boys e olhe lá, que ele não vai ganhar muito. Então o staff tem aproveitado esse último contrato do São Paulo, do Calleri, aproveitando a idolatria que o Calleri tem, para tentar sugar o máximo de dinheiro possível nessa transação. Para mostrar para o Calleri, tá vendo? Olha o contrato que eu fiz. E acho que está no direito. Mas o Calleri, ele está alheio a essas conversas, porque ele já deixou claro que ele quer a renovação. E agora tem deixado na mão do staff fazer essa renovação. E isso é o que joga também a favor do São Paulo. Joga a favor do São Paulo o Calleri querer permanecer, porque aí o São Paulo sabe que ele não precisa atender aos pedidos do staff. Porque se no fim das contas o São Paulo chegar e dar um ultimato, Calleri, é essa a oferta, é pegar ou largar. O staff pode recusar, só que aí o Calleri chega e fala, não, pera. Eu quero ficar no São Paulo. Tá bom esses valores. Tá bom esse contrato. Então a gente vai ficar. Então, o São Paulo também quer usar, entre aspas, essa vontade do Calleri de permanecer para, entre aspas, contrariar o staff. E é importante a gente trazer que não é que o Calleri está contra o staff ou o staff está contra o Calleri, não é isso. O Calleri quer ficar e o staff vai buscar as principais alternativas, o melhor para o seu cliente dentro desse contrato. Então, assim, se fosse só pelo lado de staff e São Paulo, eu acho que aí o negócio ia ficar feio. Eu acho que dificilmente o negócio ia acontecer. Mas como o Calleri, ele quer permanecer, ele quer ficar e ele já deu a palavra de que ele quer que entre em um consenso, eu acredito, de feeling, é só um feeling, pelo que eu conheço de Calleri, pelo que eu converso com as pessoas do Calleri, pelo que eu converso com a família do Calleri, pelo que eu já conversei com ele vai, no fim das contas, ele vai querer ficar sempre. Então, é mais ou menos isso que temos hoje. A mudança... Os jogadores Danielzinho e Ferreirinha deixaram o treino mais cedo para controle de carga. A comissão técnica estabelece uma meta de quilometragem para cada atleta ao longo da semana. E por isso, pode reduzir a participação de alguns jogadores nas atividades para minimizar o risco de lesões. Esse aqui é um ponto importante, né? Pô, Gabriel, os caras estavam de férias, Copa do Mundo, nem tá tendo jogo, os caras estão com controle de carga. Isso, porque a comissão técnica estabelece uma meta de quilometragem para cada atleta aí durante a semana. E os dois já atingiram essa quilometragem. Então, é natural aí alguns jogadores participarem menos das atividades para não correr risco de lesão, tá? Para deixar claro isso aí, tá bom? O Sabino, que seguiu o processo de transição física e fez uma corrida no gramado sob a supervisão de preparadores físicos,
o zagueiro se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, já está no processo de transição, em breve vai estar aí à disposição do Dorival Júnior. Não sei se ele vai estar disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense dia 22, né, que é o primeiro jogo do São Paulo depois da Copa. Vamos aguardar aí, tá bom? Por fim, o elenco realizou um trabalho de poste-bola com infiltração, dividido em 2 grupos de 10 jogadores. Tá bom, rapaziada? Aí, o que acontece? Essa aí foi a atividade do treino de hoje. Agora, o seguinte. O São Paulo tem aí mais jogos treinos, tá? Marcado aí. E no próximo sábado vai ter 2 jogos treinos, tá? Tá aí, ó. Globoesporte.com. O São Paulo se prepara para disputar 2 jogos treino no sábado, no CT da Barra Funda. A equipe de Dorival Júnior enfrenta o Primavera às 10 horas da manhã e, posteriormente, o Santo André às 14 horas, às 2 horas da tarde, tá bom? Então, sábado tem 2 jogos treinos. 10 da manhã contra o Primavera e 2 da tarde contra o Santo André. Esses 2 jogos treino no CT da Barra Funda. Esses jogos treinos no sábado, e no sábado seguinte vai ter também, na sexta seguinte, na semana seguinte, vai ter também mais 2 jogos treinos no mesmo dia, né? Um adversário está confirmado já que é a Ferroviária e a outra ainda está aí para ser definido, né? Os jogos treinos aí do São Paulo nesse período de intertemporada até, né, a equipe voltar a campo. Aí, beleza, minha rapaziadinha? Vamos avançando aqui agora. Ontem a gente comentou com vocês aqui, rapaz, sobre aqueles jogadores que o São Paulo colocou para treinar separado, porque estão fora dos planos da comissão técnica, né? E a gente comentou, ó, já fazem 3 semanas que os jogadores já estão treinando separado e até agora o São Paulo não conseguiu negociar ninguém, né? Se não me engano, são 5 jogadores aí. Parece que um deles já está aí muito perto de deixar o São Paulo. Segundo o Gabriel Sá, fora dos planos do São Paulo e treinando separado do elenco, o zagueiro Matheus Belém, de 23 anos de idade, tem conversas avançadas com o FK Kabala, clube da primeira divisão do Azerbaijão. O jogador tem contrato até o final do ano e não vai renovar. A ideia é que seja liberado gratuitamente, com o São Paulo mantendo o percentual de venda futura. O Belém também recebeu propostas de clubes do Cazaquistão e da segunda divisão de Portugal. Então, daqueles jogadores fora dos planos, que estão treinando separado, o Matheus Belém deve ser o primeiro aí a acertar com o novo clube, né? Ele está treinando separado, né? O Belém, Luan, Yang, Cedric, está faltando o Paulinho também. O Paulinho vai ser mais um empréstimo aí, né? Para ele ganhar experiência, rodagem e depois voltar para o São Paulo. No caso do Matheus Belém, cara, ele tem contrato até o final do ano. Então a tendência é o seguinte, a tendência é que ele feche com esse time, né? Acerte lá o contrato dele. O São Paulo libera ele de graça para ele acertar com esse time. E o São Paulo mantém ali um percentual ali de uma venda futura. Quem sabe ele explode no Azerbaijão e Matheus Belém explodiu no Azerbaijão, se valorizou, foi vendido. São Paulo vai ter ali um percentual, né, aí de uma futura venda caso ele seja negociado futuramente. Aí, tá bom? Cara, o caso do Matheus Belém é um negócio curioso, né? Porque eu lembro que ele entrou bem em alguns jogos lá em 2023, né? Pô, esse moleque é bom, não sei o quê. Aí tinha informação já que ele nem ia renovar mais o contrato, que ele ia sair de graça. Aí, sei lá, irmão, 2 dias, 3 dias, na semana que estava acabando o contrato dele, do nada renovou. Aí depois foi emprestado para Chapecoense. Aí o cara foi para Chapecoense, nem jogou, rapaz, e voltou do empréstimo. Nunca vi isso na minha vida. O cara é emprestado, não joga e volta do empréstimo. Depois foi jogar no Camboriú, daí voltou depois, né, cara? Um negócio assim, bizarro o que acontece com o Matheus Belém. Sinceramente, cara, acho que a gente que tá de fora aqui é um negócio bem estranho. Eu queria muito que alguém do São Paulo falasse o que acontece com ele, porque não tem explicação, cara. É um negócio assim, bizarro. O São Paulo com problemas na zaga, não bota ele para jogar. Ou tem alguma coisa que a gente não sabe, ou ele é muito ruim. Muito ruim, não tem outra explicação. Porque, irmão, pode acontecer qualquer coisa na zaga do São Paulo. Todo mundo tem chance, menos ele. Ou tem alguma coisa que a gente não sabe, sei lá, de comportamento, sei lá, não sei.
ou ele é muito ruim mesmo, porque não tem explicação alguma, né? Cara emprestado, não dá certo em lugar nenhum, volta pro São Paulo, a gente tem problema na posição, ele não joga, né? Ele realmente deve ser muito ruim ou tem algum problema aí que a gente não sabe, mas está aí com conversas bem avançadas para jogar no FK Kabala, clube aí do Azerbaijão. Vamos ver se no Azerbaijão o Matheus Blanc consegue jogar, né? Porque aqui no Brasil ele não jogou na Chapecoense, não jogou no Camboriú, não jogou no São Paulo. Olha, é uma situação que chama muita atenção pelo lado negativo, né? Chama muita atenção pelo lado negativo aí, evidentemente. Tá bom, rapaziada? Bom, pra gente